Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vai tratar do concílio de Jerusalém e o porquê desse concílio e o que é o concílio. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar essa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham sido se convertidos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo, o que Deus tinha feito com eles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido de ser necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então Pedro se levantou e dirigiu-se a ele: irmão, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem do meu lábio a mensagem do evangelho e crescem. Deus conhece os corações e demonstrou que o aceitou dando o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Não fez distinção alguma entre ele e nós. Meus irmãos e minhas irmãs, primeira coisa, a gente está vendo que o peso de uma tradição e o peso que está sendo imposto aos novos convertidos. Pedro está dizendo claramente: quem salva é Jesus Cristo por meio da graça, ao ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para tudo aquele que nele crê, e que a lei não salva, ela nos mantém no caminho, mas saindo do caminho, ela nos condena. Jesus pagou o preço da nossa condenação na cruz. Jesus nos justificou, nos livrou da condenação, meu irmão, e ele cumpriu toda a lei. E quem salva é a graça de Deus doada na cruz, a graça de Jesus doada na cruz. E aí, ele vai falar uma questão muito clara para os nossos dias de hoje também. E por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar de modo nenhum? Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como também eles. Meu irmão, minha irmã, porque uma pessoa não é da nossa denominação, não quer dizer que ela não esteja salva. E ao chegar para conversar ou para ouvir o Evangelho, qualquer que seja convertido ou não, porque nós precisamos de conversão todos os dias, de arrependimento todos os dias, somos justificados, convertidos, porém continuamos pecadores. Então a gente quer impor um peso desse daqui. A gente está vendo, ainda se vê isso hoje com essas contendas religiosas, que traz peso, a gente vai falar para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, a gente tem que ouvir o Evangelho, a palavra de Deus está disponível para nós, meu irmão. Não peso de religião. Toda a Assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando todos os sinais e maravilhas. Então Tiago, coluna da igreja de irmãos de Jesus, tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruir a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. Está falando aqui da restauração e da responsabilidade do povo judeu de levar a mensagem de Deus, de fazer Deus conhecido entre as nações, meus irmãos. E o povo de Deus hoje é a igreja. Nossa responsabilidade é levar a todos que não ouviram a mensagem, mas levar a mensagem do Evangelho, não aquilo que você leva como peso ou acha que é. E tem que lembrar, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu nem você. E aí Tiago vai dizer: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo. Ao contrário, devemos escrever dizendo-lhes que se abstêm da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados. Isso aqui é uma questão, meu irmão, controversa, séria, porque isso tudo aqui está na lei, está no judaísmo. Entretanto, por exemplo, essa questão da imoralidade, eles não levavam muito a sério, porque eles eram politeístas, inclusive prostitutas cultuais. Era uma prática comum. A gente tem que lembrar que está falando aqui de grego, naquela época, tá? Sobre a comida, a comida contaminada, está dizendo que se oferece ao ídolo. Você oferece algo crendo que aquilo vai
vai ser para o ídolo, você está se contaminando. Não pela comida, mas o seu coração está contaminando pela idolatria. Percebe? E aí, vai se escrever a carta do concílio aos cristãos. Decidiram escolher dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, escolhendo Judas, chamado Barsabás, e Silo, dois de líderes entre os irmãos. E com eles enviaram a carta que dizia assim: os irmãos e apóstolos presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, amados irmãos, Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nosso Senhor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando também Judas e Silas para confirmarem verbalmente que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias, que se abstenham de comidas contaminadas, sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Vocês farão bem evitar essas coisas. Que tudo viva bem. E aí, meu irmão, pacificou essa questão. A circuncisão, ou os ritos religiosos, nada disso salva. Quem salva é Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para que todo aquele que nele quer não pereça, seja salvo. E o batismo no Espírito Santo para perdão dos pecados, meu irmão. Primeiro, se você é convencido, crê e é salvo. Tá? E vocês vão ver o desentendimento de Paulo e Barnabé também. É interessante esse capítulo porque ele traz esse tipo de coisa. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estou indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Marcos aqui é o evangelista, né? O primeiro evangelho a ser escrito. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois os havia abandonado na Panfilha e não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé consigo levando. Marcos navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos da graça do Senhor. Passou pela Síria, pela Cilícia e foram fortalecendo as igrejas que haviam sido constituídas naqueles locais, né, meu irmão? E aqui a gente vê Silas passou a ser um amanauense também. O que é um amanauense? É aquele que escreve o que, no caso, o apóstolo Paulo está ditando. Tá? Interessante que vocês vão ver que Barnabé e Marcos não aparecem mais de novo em Atos. No entanto, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo cita Barnabé como exemplo novo de trabalhar para sustentar a si mesmo. É interessante observar. E vocês estão vendo que o concílio foi por um motivo de desentendimento, né? E a gente teve alguns concílios, antes do grande cisma, que separou a igreja ortodoxa católica da igreja católica, né? Aí tivemos o concílio de Nicéia em 325, que visava combater o arianismo, né? Que negava a divindade de Cristo. O concílio de Constantinopla em 381, que tratou da afirmação da divindade do Espírito Santo, né? Concílio de Éfeso em 431, o concílio de Constantinopla foi em 381, o concílio de Éfeso em 431. Tratava da natureza de Cristo, as duas naturezas, humana e divina, né? Agora, para a gente se localizar melhor, eu vou narrar para vocês aqui uma forma de uma linha cronológica até a chegada do concílio de Jerusalém, que a gente já sabe porque é a questão judaizante lá, né? A lei não salva, ela te mantém ali para evitar que você não seja condenado. Uma vez condenado, ela não pode salvar, mas a graça de Jesus salva, né? Então, entre 30 e 33, a gente viu, está narrado aqui até esse momento aqui, né? A linha cronológica até esse momento aqui do concílio, né? Entre 30 e 33 a gente vai ver o ministério de Jesus lá, a morte de Jesus e a ressurreição e a ascensão de Jesus.
Em 33, a gente vai ver Pentecostes. Em 33 a gente vai ver Pentecostes. Perdão, em 33 a gente vai ver Pentecostes. Por quê? Porque são 50 dias após a Páscoa. Pentecostes é a festa da colheita, 50 dias após a Páscoa. Em 35, a gente vai ver a conversão de Saulo, lá em Damasco, né? De 37 a 40, vai começar a evangelização dos gentios. Olha só, 2 anos depois da conversão de Paulo. E aí, em 44, Paulo e Barnabé vão para Antioquia. Em 45 a 48, vai acontecer a primeira viagem de Paulo, né? Lá em Chipre, Salamina e Pafos, né? E em 49 é onde aconteceu o concílio. Depois que Paulo e Barnabé foram pregar isso tudo lá, aconteceu essa contenda lá. E aí foi estabelecido o concílio de Jerusalém para pacificar isso. Então, meu irmão, minha irmã, obras não salvam, atos não salvam, o que salva é a graça de Cristo Jesus, meu irmão. Uma graça a qual não merecemos, mas diante da doação de Jesus Cristo, da graça salvífica, nós somos justificados, meu irmão, minha irmã. E temos conosco o Consolador que nos foi mandado por Jesus Cristo, né? Para permanecer aqui. E Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe.